Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vou fazer um fechamento de mercado aqui para vocês, vou tentar ser mais breve. Pelos feedbacks, né, da galera que acaba indo melhor com os fechamentos ali, vou tentar ser mais breve para também não tomar tanto tempo meu nem tanto tempo de vocês, tá pessoal? Eu já até havia parado um tanto com os fechamentos, gasta um tempo interessante meu também, mas acaba tendo um retorno, né? Esse retorno é bacana vindo de vocês. E aí é o seguinte, eu vou conversar um pouco mais sobre os gatilhos operacionais, tá? E fechamento de mercado de hoje, dia 21, índice dólar, dia mais difícil, né, mais lateral, deu poucas oportunidades, né? É até um dia interessante para a gente falar sobre isso. E para quem é novo no canal, né, os gatilhos operacionais são baseados em price action, tá dentro da leitura do All Brooks, associados à análise técnica, tá? Então são a transcrição daquilo que eu consegui retirar de pontos interessantes da leitura dos livros, beleza? Então, para quem está novo no canal aí, outro ponto é que os gatilhos e o Trade System eu pretendo de novo, né, disponibilizar de maneira gratuita. Fiz isso quando a gente concluiu 1.000 inscritos e ao chegar a 3.000 inscritos, né, se você é do tipo Mukirana e pretende pegar o período de teste gratuito, vai ser 30 dias. Tá? Eu não faço isso de maneira aleatória, porque gasta meu tempo também, eu preciso fazer configuração. Tá? Então, não adianta pedir isso individualmente, tá? Por favor. Então, se você não tem, né, se você não quer investir, às vezes, em você mesmo, o valor disso daqui, né, que é R$ 100, não é uma mentoria nem nada absurdo, aguarda, né, o período de teste gratuito, que aí você tem, né, o valor da experiência. Mas se comprometa, né, quando você tiver a oportunidade, porque é um comprometimento com você mesmo, né, e às vezes é uma oportunidade que você só vai ter uma vez, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao fechamento de mercado de hoje. Eu sempre falo para vocês, pessoal, que o que é interessante, né, você entender. Estrutura, né? O que o preço está fazendo? Ele está subindo, está descendo. O que ele está fazendo? Ele está fazendo máximas e mínimas mais altas, máximas e mínimas mais baixas. Segundo ponto, espaço. Por quê? Porque você precisa de espaço para o trade evoluir. Sem espaço para o trade evoluir, ele pode se tornar um trade, né, complicado. Né? Digamos que você entra exatamente em um fundo duplo, né, que é uma estrutura de compra, ou que você compra exatamente em um topo duplo, que é uma estrutura muitas vezes de venda, ou que você compre em uma wedge, né, que é uma estrutura de venda, né, muitas vezes, como a gente vai ver aqui nas marcações do dia. E aí, pessoal, hoje, nos 5 minutos, né, o preço abriu dentro daquilo que a gente comentou no vídeo anterior, daquilo que eu postei também no Instagram, né, de possibilidades para o dia. E para a galera da sala também. O que eu falei, né, no dia anterior? Que se o preço ficasse dentro dessa movimentação aqui, era para a gente tratar ele como lateralidade. E aí, hoje, já pela manhã, o preço abriu alto na lateralidade. O preço abre aqui, certo? Aí ele deu uma oportunidade de venda. Pagou cerca de 500 pontos já nessa movimentação aqui rápida, né? E isso, quando você ganha 500 pontos, é interessante você colocar o lucro no bolso, porque não é sempre que o mercado te paga 500 pontos. Principalmente porque havia a possibilidade de hoje ser um dia mais lateral. E aí, às vezes, você não pensar em como estava, por exemplo, o M60, né? O que a gente conversou na sala, que hoje podia ter correções profundas, né? Eu vou até postar ainda no Instagram algumas falas da sala lá. E teve, né, correções profundas, tá? E quando a gente tem aquela perspectiva para lateralidade, né, o preço estava subindo lá no diário, o 60 até ganhou um alinhamento, só que lá no diário ainda é tendência de baixa, né, pessoal? E aí, a gente sempre tem que fazer essas associações de tempo menores com maior. Se fosse tendência de alta lá, claro que a gente ia tentar pensar muito mais no rompimento, né, e não na falha. E aí, a gente teve aqui, já pela manhã depois, né, na barra seguinte, um topo duplo. E depois forte, né, rejeição. Isso aqui é uma big barra de rejeição, né, pessoal? Em determinado momento ela teve de alta, depois ela volta e fecha aqui embaixo. E aí o preço vem, tá? Mas vem com vários dojis, né, o que não indica o que? A força dos vendidos, né? O que a gente queria ver? A gente queria ver boas barras de tendência, não tivemos, né? Então podia vir uma correção profunda aqui. E veio, né? Veio em formato, de novo, de topo duplo, só que agora no intraday, tá? Só que com um topo mais baixo. E isso aqui é relevante para a gente. Por quê? Porque se ele renova a máxima, provavelmente eu ia começar a esperar que ele caísse menos para subir mais. Mas não, o que ele fez? Ele não renovou máxima, ele corrigiu, né? Ele chegou próximo da nova máxima, mas não teve força suficiente para romper ou para fazer uma nova máxima, né? Então o que a gente espera? A gente espera minimamente que
essa correção possa vir fazer uma nova mínima, né, que foi a conversa que tivemos. Tá? Falhou nova máxima, veio aqui fazer uma nova mínima também, voltou para subir, fez nova máxima mais baixa, tá? E aí, né, iniciou um processo, né, de movimentação de baixa, uma movimentação única, acho que a única movimentação clara do dia, tá, pessoal? Foi a venda aqui e esse outro trade aqui, né, que eu acabei vendendo aqui. E foi as duas operações do dia. E aí, quanto a gatilhos operacionais também, tivemos aqui essa barra, né, que fecha, né, na sua máxima e que pagou alguns bons pontos até quase um topo duplo, né, que a princípio é a tua premissa. Quando você compra aqui, né, a tua premissa é que o preço renove máxima. Se ele não renovou máxima, tem alguma coisa já errada, né? Porque se o preço vai continuar subindo, ele necessariamente precisa vir acima dessa máxima. Tá? Por isso é tão importante que o preço passe, né, para cima dessa máxima. Tá? Então aqui essa movimentação acabou pagando ainda cerca de 400 pontos. Né? Só que você tinha que pegar o dinheiro, colocar no bolso e ficar de fora depois. E aí começa, né, aquela movimentação que a gente conversou, né, que aí ele faz um topo mais baixo, renova a mínima, né, fundo mais baixo, sobe menos, tá? E aí ele acaba gerando um rompimento, tá? A princípio dessa movimentação aqui. E aí a primeira barra aqui que dá a possibilidade de venda, né, que é uma barra com rompimento da mínima anterior, depois uma outra barra com rompimento da mínima anterior. E aí, minimamente, né, quando você vê um topo duplo, o que, que você faz? Você pode trabalhar a projeção desse topo duplo, que é o ideal, é um topo duplo mais baixo. Tá? E aí você trabalha dentro do intraday, principalmente quando você pensar em lateralidades, você trabalha, né, isso daqui projetado. Então você tinha aqui, dentro do intraday mesmo, né, sem pensar em movimentos mais distantes, a gente teve aqui o primeiro alvo dessa movimentação e posteriormente, né, o segundo alvo dessa movimentação, que foi onde eu falei para o pessoal realizar lucro, porque aqui a gente tinha MM200, a gente estava na retração de 50% dessa movimentação macro, tá? Que também é, né, outro ponto de interesse. Então eu tinha a confluência aqui, né, desse outro fundo. Então eu tinha bastante movimentação aqui que me faria sair dessa movimentação aqui, realizar lucro total aqui e ficar de fora. Tá? Por quê? Porque está afastado das médias, porque está chegando na MM200, porque eu estou na retração de 50% da perna macro e também estou, né, no segundo alvo de um dia que eu estou esperando uma possibilidade melhor de lateralidade. Então isso daqui podia ser o movimento climático do dia. Né? E acabou sendo, né? Ele volta a subir, trava aqui de novo, né, no 61.8, tá? Deixa eu apagar aqui esse outro fibro. Trava aqui no 61.8, né, faz que vai voltar a descer, né, ficou a expectativa dele vir, por exemplo, aqui, testar a MM200 mais uma vez, não veio, né, depois volta a subir e aqui muda a estrutura de novo. E aí é aquela conversa, né, você tem que ser flexível, porque ó, aqui sobe, né, o preço voltou a subir, subiu até o 61.8, se for manter baixo, ele precisa renovar essa mínima. Ele não fez isso. Ele fez uma movimentação lateral, né? E aqui ele faz nova máxima. Fez nova máxima, agora você já tem uma estrutura diferente aqui. Então já fica mais interessante você estar pensando em compras. Tá? Falando sobre gatilhos, né? Esse aqui interessante, tá? Só com uma barra muito grande. Gatilhos que rompem, né, extremidades das máximas de seus anteriores. Esse daqui praticamente fecha dentro. Tá? Tem gatilho de compra aqui, ó, mas ele praticamente fecha dentro, então eu prefiro não entrar nesse tipo de gatilho. Por quê? E por que gatilhos que rompem, né, pessoal? Porque gatilhos que rompem, né, esse gatilho aqui, ó, tá, dessa movimentação, ó, dessa barra, tá? Por quê? Porque ela rompe a mínima anterior. Então ela demonstra interesse. Eu não corro o risco de ficar entrando em lateralidade, tá? A gente vai ver melhor isso daqui no dólar, porque o dólar ficou bem evidente, assim como esse aqui, né? Gatilhos com barras sobrepostas, né? Essa barra aqui, ó, corria o risco de ficar dentro de uma lateralidade. Essa daqui não, porque ela rompe a máxima da sua anterior. Né? Essa barra aqui, ela rompe a máxima da barra anterior. Essas outras duas barras aqui são barras laterais, por quê? Porque elas estão contidas dentro das máximas e mínimas de suas anteriores. Tá? Essa barra aqui, ó, é uma boa barra e ela tem uma movimentação interessante, né? Porque aqui, ó, você tinha formado uma wedge, né? Que na verdade a gente tinha um canal. Né? Deixa eu ligar as linhas aqui. Aqui a gente teve a possibilidade de um canal, correto? Então eu tive uma, duas, três puxadas, tá? Nessa movimentação, tenho uma,
tenho duas, tá? Tenho 3 puxadas. Além disso, eu tinha uma POC por volume aqui, então eu tenho 2 pontos de parada. Aqui também era a máxima lá do M60, né? Se você voltar o gráfico, você vai voltar que aqui era um topo duplo lá do M60. Que até então, né, ainda não foi rompido, né, de fato com continuidade. E aí, aqui eu tenho também outra POC por volume. Sempre que eu observo muitos dojis, eu fico muito atento a essas regiões. Tá? Olha a quantidade de dojis. E olha a quantidade, né, de candles e às vezes barras gatilhos, né, que a gente acaba tendo. Ó, essa barra aqui ela tem gatilho, né, e ela rompe a extremidade da mínima anterior. Tá? Aqui eu já estou tentando vender baixo. Né? Por que vender baixo? Porque olha como estavam as médias. As médias estão todas juntas. Tá? Então eu já estou vendendo baixo. Vender aqui, né, esperando alguma movimentação de baixa, beleza, mas vendendo aqui já com nova mínima, com as médias flats desse jeito, né, normalmente é quando o mercado fica fazendo esse zigue-zague. Né? Ele vai e volta. Essa movimentação que ele veio fazendo. Ele fazia nova mínima, voltava a subir, fazia nova máxima, né, voltava a descer. Tá? Encontrou aqui a nossa POC por volume, né, acabou corrigindo. Tá? Gatilhos aqui, pessoal, para vocês observarem, né, como às vezes o preço não anda. Aqui, ó. E por que eu deixo esses gatilhos? Porque às vezes quando está em super tendência, esse daqui vai ser o melhor gatilho que você vai ver barras feias. Só que aqui as médias estão flats, então você vai precisar de bom senso para não pegar esse tipo de gatilho aqui. Tá? Por quê? Porque as médias estão flats, não porque o gatilho não é bom. Tá? O interesse ainda era comprador, ele tem renovado máxima, tá? Ainda está em uma estrutura de alta, e o preço continuou subindo, só que era uma lateralidade, então você tem que fugir, né, dessas lateralidades. Aqui, ó, gatilho mais barra contida no anterior, gatilho mais barra contida no anterior, tá? Acaba sendo, às vezes, gatilhos que você vai comprar e vai voltar, vai ficar ali cozinhando você. Qual que é a ideia, né, de você não pegar gatilhos assim, para você não pegar esse tipo de movimentação, tá? Porque aí acabou voltando bem contra você, não que fosse, né, gerar uma movimentação totalmente contrária. Tá? Ele corrigiu na média móvel de 50, voltou a subir. Ainda assim, né, você sairia com algum lucro, né, se esperasse. Tá? Mas o ideal, né, é vocês pegarem movimentações que vá a favor de vocês. E se você quer esse tipo de movimentação, né, pegue barras, gatilhos que saiam das médias e que, né, tenha rompimento das máximas das barras anteriores. Por quê? Porque isso aqui evita você entrar exatamente nisso daqui, em lateralidade. Tá? Beleza? Então vou falar um pouco sobre o dólar aqui, que na verdade a minha ideia era tentar fazer vídeo, pessoal, que ficasse ali uns 15 minutos. Eu já vi que eu já estou em 12, né? Então vai ser complicado. Outro ponto, pessoal, é entender que a gente não tem bons trades o dia inteiro. Né? Modo rompimento mesmo. Você vai ter hoje, modo rompimento você teve aqui nessas duas barras. Você teve modo rompimento aqui e teve modo rompimento aqui para alta. E acabou. Né? 2 modos de rompimento ali e o resto do dia, né, praticamente, né, descendo em movimentações mais laterais, movimentações mais difíceis. Né? Então, é interessante você pensar nisso. O dólar, né, ele cumpriu aquela ideia, né, que a gente falou, para fechar igual o print que está lá no Instagram, era só ele ter fechado positivo, né, com a ideia do dia. Né? Aqui, que é a ideia quase de um PFR. Se ele romper essa máxima aqui, vai ser um H1, e às vezes em lateralidade a única coisa que você vai ter para entrar vai ser H1 mesmo. Então, se ele romper essa máxima, às vezes ele pode gerar algum tipo de movimento mais acelerado ali de alta, tá? Ou mais um pouco de lateralidade aqui ainda antes de subir, porque aqui é o diário, né? Às vezes você enfrenta isso aqui, ó, tá? Então é interessante você observar isso daqui. Fechou o gap, né? E veio dar o alvo lá que a gente havia comentado dos 60, tá? Então, movimentação do dia, né, pessoal, de hoje. Foi uma movimentação bem difícil aqui no dólar, tá? O que a gente analisou, né, pensando já também no dia anterior, né? O que a gente conversou sobre o dia anterior? Que qualquer coisa, né, dentro desse range aqui, né, era para a gente pensar em lateralidade, tá? E aí a gente tinha esses alvos aqui, que era o fechamento do gap, tá? E o primeiro alvo lá do M60, tá? Se você observar aqui, eu tirar um pouco o zoom, né, você vai conseguir entender de onde que vem, né, esse primeiro alvo. Ele vem desse grande pivô aqui, ó, que foi rompido. Tá? Essa movimentação aqui pós-rompimento, né, ela gera essa possibilidade de primeiro alvo aqui. Tá? E aí, né, o preço abriu dentro da movimentação do dia anterior. Né, ele não abriu nem longe, nem nada, ele acabou abrindo dentro. E as duas primeiras barras do dia acabaram formando um range inicial.
que é essa máxima aqui com essa mínima. Então, a primeira barra, a segunda barra. E aí gerou uma movimentação de lateralidade aqui dentro, né, que é natural. Né, você prestar atenção que quando o preço rompe, ele tende a desenvolver movimentos mais prolongados, né, até que deem devidos alvos. E aí, né, você minimamente podia ter pego a movimentação dessa lateralidade e ter espelhado ela aqui. Então, o primeiro alvo estava aqui, tá? E o segundo alvo dessa movimentação, se você observar, né, foi perfeito, só que só alvos do intraday. Não se prolongou demais, tá? Eu até esperava um alvo maior, que era o alvo da lateralidade, né, de possibilidade. Por quê? Porque o M60 do dólar era muito baixista. Se ele fosse subir, ia ser por conta da lateralidade do diário. Fez nova mínima, fechou o gap, deu o primeiro alvo, voltar a subir. E acabou entrando pressão, né? Eu até comentei com o pessoal da sala, que era a ideia do fechamento do dólar, era um fechamento positivo, né? Mas não tinha, por enquanto estava nessa movimentação aqui, né, que acabou virando uma deriva, não tinha nada aqui que te dissesse para comprar, aqui, né? E aí aqui as coisas começam a inverter, né? Porque aqui eu tenho alguns gatilhos do reversos, né, que é esse primeiro gatilho aqui, que é um gatilho de reversão. Essa barra ela reverte várias outras máximas e ela fecha rompendo a máxima anterior, que estava aqui. E aí se você compra aqui pelo M5, o teu stop tem que estar aqui, mas pagou muito bem nessa movimentação. Tá? 37 pontos. E até onde veio nessa movimentação? Veio até a POC por volume. Depois disso daqui deu uma boa de uma lateralizada. E aí corrigiu numa movimentação aqui, tá? De 3 puxadas. Como assim uma movimentação de 3 puxadas, né, pessoal? Aqui, né? Essa daqui também está postado, lá no grupo, tá? E aí depois daqui, aqui também tinha uma POC por volume, tá? Então tem um suporte, fez uma wedge, fez um fundo duplo mais baixo, e aí acabou gerando mais uma movimentação de alta, tá? E aí a gente conversa brevemente aqui sobre os gatilhos do dia. E vejam como não teve assim tantas oportunidades. E o que você tem que estar analisando? Você tem que estar analisando estrutura em tempo integral, tá? Por quê? Porque até o começo do dia, o que você tinha? Você tinha uma máxima. A máxima do dia, o preço subiu até ali, depois voltou e fechou negativo. Essa movimentação desceu de uma vez? Não. Ela foi lá, quase fez um topo duplo, né? Só que mais baixo. E aí eu tenho um topo mais baixo, né? Depois eu volto a descer e volto a subir. Depois eu tenho de novo um topo mais baixo. Então tem 3 topos mais baixos. E aí a primeira barra que fecha rompendo, né, a mínima da barra anterior é essa aqui. Ela deixa um gatilho. Se você vende aqui, você pode colocar seu stop aqui acima, porque ele estaria acima da 50, acima da 20, acima da 9. Né? Então ele é um stop protegido pelas médias. Você está a favor das médias. E essa movimentação de alta pagou muito bem. O segundo gatilho, né, barra contida, não conta. Terceiro gatilho, barra que rompe, né, essa está aqui. Só que olha o tamanho dessa barra, né, o stop dessa barra também está aqui, né, pessoal. E aí, se você entrar nisso daqui, você tem que entrar para pegar um scalp e sair com alguns pontos. Você não pode estar querendo 1 para 1. Trade de boa probabilidade? Sim, né, trade de boa probabilidade. Mas, trade de boa probabilidade por quê? Porque essa barra ela ainda sai das médias. Né? Barras que saem das médias tendem a apresentar algum tipo de continuidade. Tá? Façam esse estudo depois. E aí, essa outra barra aqui também deixa gatilho, ó, só que ela está contida dentro da extremidade da barra anterior. Né? Aí aqui eu tenho o primeiro gatilho de compra. Depois aqui eu tenho outro gatilho de compra. Tá? E depois aqui eu tenho outro gatilho de compra, tá? Com essa barra também. Só que essa barra aqui, pessoal, ela praticamente já testou a POC por volume. E as médias não têm um bom alinhamento comprador. Precisava minimamente de quê? De um pullback, né, para isso aqui cair mais. Essa subida ela foi uma subida bem interessante, por quê? Porque ela sobe, ela inicia aqui um modo rompimento, né, você vê gaps abertos. Essa movimentação ela desenvolve o que? Um micro canal de alta. E micro canal, por vezes, vira um canal estreito. Então eu tive 3 barras, tive retomada da movimentação, beleza. Tive gatilho, mas não tenho rompimento, tá? Falha da movimentação. Depois ele vai e faz 4 barras de baixa, já dá uma encerrada um pouco na ideia de canal estreito. Tenho gatilho, mas não tenho rompimento. Aqui de novo, tenho gatilho, mas não tenho rompimento. O fechamento da barra, pessoal, não conseguiu romper a barra anterior. Percebam que quando o preço acaba tendo gatilho e tendo rompimento, tá, da barra anterior, ele acaba andando mais a teu favor, tá? Porque ele já demonstra um pouco mais de interesse. E aí ele acaba segurando o preço aqui na região da VWAP.
Aí você tem que analisar também estruturas, né? Topo, topo mais baixo, topo mais baixo. Não está renovando máxima. Para que você quer comprar? Ser o primeiro a comprar se o preço não está renovando máxima? Se o preço vem fazendo mínimas cada vez mais baixas, você não pode querer ser o primeiro a comprar, a não ser que você veja algo muito claro, tá? E que preferencialmente, né, você veja uma troca de estrutura, tá? Assim como aconteceu aqui, ó. Certo? Ó, se eu traçar aqui uma mínima, né, dentro dessas movimentações aqui, tá? Aqui a gente tem uma possibilidade de wedge, certo? E aí eu tenho também a nossa POC por volume. Aí eu tenho aqui as puxadas, né? Eu tenho aqui, ó, uma correção, tá? Deixa eu só trocar aqui a ferramenta. Eu tenho aqui uma correção, aí eu volto a subir. Eu tenho uma segunda correção, eu volto a subir. Tem uma terceira correção. Depois eu volto a subir e faço um fundo duplo mais baixo, aqui na nossa POC por volume. Tá, eu tenho contexto, eu tenho o edge, tenho fundo duplo, tenho a POC por volume. Beleza, eu tenho alguns parâmetros. Se o preço renovar a estrutura, pode ficar interessante para eu comprar, né? Mas a princípio, você precisa que o preço renove a estrutura. Mesmo tendo contexto, o ideal é que o preço faça isso aqui, ó. Beleza, essa barra aqui, apesar de já fechar aqui na cara da VWAP da MM50, ela é uma boa barra, ela rompe, né, várias outras máximas, inclusive, né, ela já muda a estrutura. Então essa barra aqui sozinha, ela já faz muita coisa que é interessante. E a barra seguinte, né, já pagou 13 pontos, tá? 10 pontos, né? Já de imediato, em 5 minutos, tá? E aí, o que ele apresenta depois? Uma correção lateral, né, e mais movimentação de alta. Trava onde? MM200 POC por volume. Aqui é preço para você sair, tá? E aí, ó, de novo, esse gatilho aqui, ó, barra contida. O que você viu logo depois? Mais barra contida. Então, a questão é que lateralidade, pessoal, pode trazer mais lateralidade. Se não for super tendência, cogite esperar um pouco mais. Essa barra aqui, ó, acaba fechando dentro da anterior, a barra aqui dentro da anterior. Essa daqui tem rompimento. E aí ele vem, né, testar aqui a MM200, né, e a nossa POC por volume ali, que no caso está fazendo papel de resistência. Tá? Dia bem lateral, né, pessoal? São dias mais difíceis de serem trabalhados, requer muita paciência. Você não pode hesitar, né? Você tem que estar lendo ali de maneira muito correta, tentando estar a favor da estrutura, porque às vezes a tendência não está muito clara, né? Aqui virou uma boa movimentação, mas não desenvolveu, né? Acabou não rompendo, tá? E observem, né, que em dias de lateralidade, quão importante é, né, você dar a devida atenção, né, a essas regiões, porque elas geram realmente, né, excelentes pontos de parada para o preço, tá? Então, deem a devida atenção a isso nos backtests e estudos de vocês, beleza? Então, atenção a isso. Você precisa de espaço, preferencialmente barras saindo das médias, tá? Mais um ponto, né, aqui só para elencar uma ideia aqui para amanhã, é que o dólar, né, ele fechou aqui fazendo essa movimentação de baixa, né, ele virou aqui para uma movimentação de baixa, teve aqui mais de 20 barras aqui abaixo da MM20, né, então a gente já pode considerar isso daqui sendo uma tendência. Então tem mais de 20 barras abaixo da MM20. E aí o preço volta a subir, ele quebra, né, a LTB, né, você consegue minimamente observar aqui que ele rompe também a LTB, certo? LTB rompida, gap de média, fica a possibilidade dele fazer uma MTR, pode falhar aqui em qualquer ponto. Isso aqui também já pode ser MTR e amanhã ele pode apresentar uma movimentação de alta, tá? Só uma possibilidade de leitura, né, que às vezes é continuada no dia seguinte, tá? Então é interessante você estudar e manter, né, essa ideia de todo aquele contexto, né? Porque para eu ter uma MTR, eu preciso de pelo menos 20 barras abaixo da média móvel de 20. Para eu ter o gap de média, eu preciso de uma tendência. Então eu tenho aqui mais de 20 barras, eu tenho 20 barras abaixo da média móvel de 20. E aí eu tenho o gap de média. Não é obrigatório o preço vir fazer uma MTR, né, que seria o último suspiro dos vendidos aqui, de ter mais uma correção, mas pode acontecer. Agora está bem lateral, e tudo dentro desse range aqui, né, pessoal, você vai ter que tratar também amanhã como lateralidade. Por quê? Porque isso daqui é um range de lateralidade, tá? Então você não pode vender baixo, e você não pode comprar alto. Você pode vender alto e você pode comprar baixo, tá? Então muda um pouco a forma de pensar. A gente começa a apostar menos em rompimentos, né, e mais em falhas, né, que o rompimento irá falhar. Então atenção às nossas POCs por volume, tá? E se gostou, curta, compartilha. Se tem curiosidade, né, em conhecer o Trade System, fica por aí. Se inscreva no canal.
Quando a gente atingir os 3.000 inscritos, vai ser liberado de maneira gratuita, né, a todos que enviarem um e-mail, tá, pessoal? Então, cuidado aí para você não perder o prazo como várias outras pessoas perderam, porque, como eu falei, eu acabo gastando tempo para enviar e às vezes as pessoas não se comprometem nem consigo mesmo, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, até mais, tchau, tchau, boa noite.